o vídeo mais importante do canal, onde nós vamos falar sobre consistência no day trade. A consistência no day trade, pessoal, é o objetivo final. É o maior desafio para a maioria dos traders. Ao contrário do que muitos pensam, a consistência não significa ganhar todas as operações, mas sim ter lucros positivos de forma regular e sustentável ao longo do tempo. Mesmo que haja dias de operações ou operações de perda, é uma diferença entre um golpe de sorte e uma carreira profissional. Consistência é um processo, não um evento. Não há consistência do dia para a noite. É um processo que exige tempo, leva tempo para desenvolver as habilidades, o conhecimento e a disciplina necessárias. A experiência, as horas de tela, operando e vivenciando diferentes situações de mercado são cruciais. Resiliência em lidar com as perdas e a frustração sem desistir ou quebrar o plano. Traders iniciantes desistem antes de alcançar a consistência, porque subestimam a dificuldade e a disciplina permitida, focando apenas nos lucros rápidos. No entanto, para aqueles que persistem com a abordagem correta, a consistência é a chave para o sucesso e permanecer no day trade. Pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre consistência e eu quero deixar aqui uma visão minha, o que eu enxergo de consistência, tá? O que a consistência ela é para mim, o que foi e o que continua sendo nas minhas operações, né, nesses 4 anos de mercado. Vou fazer 4 anos agora em agosto de mercado financeiro. Esse vídeo acho que está indo ao ar em setembro, né? Mas eu agora em agosto eu vou fazer 4 anos de mercado. E pessoal, consistência para mim não é uma coisa que ela é buscada. Eu não busquei a consistência. A consistência para mim é quando eu termino alguma coisa e aí eu vou ver se eu fui consistente. Como assim, Paulão? Eu vou usar alguns exemplos que as pessoas vão conseguir entender, tá? Uma mãe, ela teve o seu primeiro filho. Ela vai cometer erros? Ela vai. Ela vai cometer erros, né? Ela vai esquecer de trocar fralda, vai esquecer de dar mamar, né? De dar leite, de alimentar a criança. Ela vai cometer os erros. Por quê? Porque ela nunca passou por aquilo. Ela nunca passou, é a primeira vez. Isso é a coisa mais normal do mundo. A coisa mais normal. Muitas pessoas criticam. Nossa, ela é uma péssima mãe. Ela não cuida da criança. Ela esquece de buscar a criança na escola. Não, ela nunca passou por aquilo. É normal, não pode ser julgado. Aí ela cria essa criança ali seus 3, 4, 5 anos. A criança está com 5 anos, essa mãe engravida novamente. E ela tem seu segundo filho. Esse segundo filho, a consistência de acertos no segundo filho vai ser maior do que no primeiro? É óbvio que vai. Por quê? Porque ela cometeu muitos erros na criação do primeiro filho, que ela não cometerá esses erros na criação do segundo. E às vezes as pessoas falam assim: ah, mas o segundo filho é o que a mãe mais gosta porque cuida melhor. Não é verdade. O segundo filho é o filho que ela menos errou. O amor é igual, o cuidado é igual, não vai mudar. Ela apenas errou bastante com o primeiro e agora com o segundo ela não vai errar. Agora para os homens que gostam de futebol, né? Eu não sei se quem está assistindo aqui o canal gosta de futebol, mas vocês vão lembrar daquele jogo São Paulo e Liverpool, se eu não me engano, em 2005, 2006, onde o São Paulo ganhou do Liverpool e foi campeão mundial, com o gol do Mineiro, se eu não me engano. Acho que foi por 1-0. Como é que ficou aquele jogo? Vocês se lembram? Para quem não se lembra, para quem não gosta muito de futebol, busquem aqui no YouTube aquele jogo. Assistam aquele jogo. O Liverpool massacrou o São Paulo.
Rogério Ceni fez chover aquele dia no Japão. E sabe quem ganhou o jogo? Foi o São Paulo. São Paulo só fez um gol. Ele precisou de uma bola. Foi o que aconteceu com o Corinthians e Chelsea também, onde o Chelsea massacrou o Corinthians e o Corinthians só fez um gol. Isso é consistência? Não é consistência. Ele aproveitou a oportunidade. Consistência, por exemplo, foi o campeonato agora da Liga Inglesa e o Liverpool foi campeão agora 24, 25, né? O torneio aí de 24 a 25. O Liverpool foi campeão com rodadas de antecedência, aonde ele errou menos, acertou mais, ganhou mais jogos. Ele foi consistente. No final, ele se sagrou campeão. Era impossível ele ter ganhado mais partidas, mais vitórias fora de casa, ter tomado menos gols e não ter sido campeão. As pessoas ficam buscando consistência antes de acertar as operações aqui no day trade. Vocês têm que buscar acertar as operações. Deixa a consistência no final. Normalmente a consistência, pessoal, tomem isso como nota, tá? Tirem a consistência de vocês anualmente no day trade. Não é a consistência de uma semana. Não são operações de um mês, 6 meses. É de um ano. É um ano para você ver se realmente você foi consistente, se as operações foram bacanas. E normalmente não. Não façam a consistência de janeiro a dezembro. Façam essa consistência, essa contagem de operações, tipo de março até março do ano seguinte, ou março até março do ano anterior, de junho até junho do ano anterior, de outubro até outubro do ano anterior, para você pegar todo o ciclo aonde o mercado financeiro ele passa. Nós temos ciclos, já tem vídeo aqui no canal onde eu falo disso. Né, onde o final do ano é um pouquinho mais chato de operar, começo do ano é um pouquinho mais complicado também. Então, o interessante é você ter passado por esses ciclos completos. Eu faço a minha contagem anual, eu faço em dezembro, mas o ideal é fazer, por exemplo, de agosto a agosto. Foi quando eu comecei no day trade em 2021 sozinho. Eu comecei em agosto de 2021. O ideal seria fechar o ciclo em agosto de 22, agosto de 23, agosto de 24, agosto de 25. Esse é o ideal. Eu faço em dezembro, por escolha própria, tá? Por isso que eu falo para vocês, façam mais ou menos entre ali maio e setembro, assim, mais ou menos, de cada ano, façam a contagem de consistência de vocês, para ver se vocês operaram bem. E às vezes a consistência pode ser mentirosa. Vou usar um exemplo aqui de um aluno meu que já vai começar na conta real. Desculpa. Ele vai começar na conta real. E antes de começar na conta real, os meus alunos eles passam por um teste. Esse teste é muito simples. Ele vai pegar o valor que ele vai começar no day trade na conta real, exemplo de 1.000, 5, 10 mil reais. Vamos usar o exemplo aqui de 5 mil reais. Ele vai pegar o valor de 5 mil reais e ele vai operar por 2 semanas. Ele vai fazer as operações, ele vai gerenciar tudo como ele vai operar com o valor de 5 mil reais na conta simulador, sem ele perder esses 5 mil reais. E aí nós vamos ver no final de 2 semanas, 10 dias úteis, 10 pregões, qual foi a assertividade dele, a quantidade de dinheiro que ele ganhou, quantos loss, quantas defesas ele teve. Nós vamos analisar tudo isso juntos. Ele vai anotar na casa dele, no caderno, e nós vamos fazer uma chamada de vídeo, vamos conversar, eu vou até a casa dele, esse meu aluno mora na minha cidade, é um amigo até próximo, e eu vou ver se realmente ele está bem, se ele realmente entendeu como o mercado funciona através disso. E qual que é a, a permissão? Quando eu permito ele entrar para a conta real?
Quando ele consegue acertar acima de 50% das operações. Então vamos dar um exemplo. Nesses 10 dias úteis, ele fez 50 operações. Ele tem que acertar no mínimo 26. No mínimo 26. Ele pode ter errado as outras 24, não tem problema. Mas ele tem que acertar para mim as 26. Esse meu aluno, no primeiro teste, semanas atrás, ele teve uma assertividade de 33%. Ele acertou 33% das operações. Sabe qual foi o lucro dele? R$ 5.600. Aí quando você compara e olha apenas o lucro, você fala assim, vocês podem pensar, nossa, mas ele foi lucrativo acertando tão baixo. Pois é, ele foi lucrativo acertando tão baixo. Mas isso não é o suficiente para ele começar na conta real. Na conta real ele teria que acertar 50% das operações. Aí agora nos últimos testes ele tem acertado 49,5, 50, 51, 49, 48. Sabe qual é o financeiro dele? 11, 12 mil reais. Olha que salto que deu o financeiro dele. O importante aqui não é o financeiro. O importante é a assertividade das operações. É ver se ele realmente entendeu como o mercado funciona, está entrando nos momentos corretos, com o time certo, nas localidades que o mercado gosta de ir, nas regiões, utilizando o padrão, gerenciando o tamanho do stop, puxando sua defesa. É isso que é o importante. A consistência ela vem por último. O valor ela vem por último. O importante agora é a consistência. É isso que eu analiso os meus alunos para liberarem eles para a conta real. Lógico, é um combinado que eu faço com os meus alunos, mas eu não sou o pai de ninguém. Eu não fico com o dinheiro de ninguém. Se a pessoa quiser ir para o mercado, ela vai. Eu vou fazer, como é que eu vou controlar isso? Só que eu falo, se for, vai perder dinheiro. Vai perder dinheiro, porque foi um método que eu criei, que eu analisei, que eu aplico com as minhas operações e que tem dado certo para mim. Se eu fizesse algo diferente, não daria tão certo. E eu gosto de passar aquilo que eu testo, aquilo que eu vejo que dá certo. Não fico inventando coisa ou repassando nada de ninguém. Então, consistência, pessoal, é uma coisa que todo um trader fala. Vem fazer meu curso que você vai alcançar a consistência. Venha ser consistente no mercado financeiro. Com esse setup, você vai ter a consistência. Mentira! Mentira! Não vai ter nada. A consistência é medida depois. Só que muitas pessoas querem a consistência. As pessoas querem só ganhar. Você não vai só ganhar. Você vai perder. E a consistência é isso. É medir a quantidade de acertos e erros. E ver se realmente está certo. Uma pessoa que ela foi o mês inteiro, todo o sorteio da Mega Sena, e jogou lá 5 bilhetes, com um custo de R$ 25, e no final desses 30 dias ele ganhou 50 milhões de reais. Ele foi consistente? Não, ele teve uma sorte. Primeiro que Mega Sena é jogo de azar, não é mercado financeiro. O que ele fez foi uma aposta num cassino, num jogo de azar. O que ele teve foi sorte, ele não foi consistente. Uma pessoa, pessoal, ela pode jogar 100 números, 100 números? 10. Acho que 10 números é a contagem melhor. Ela pode jogar 10 números diferentes desde o início, lá em 94, a criação da Mega Sena, que hoje ela estaria longe de acertar o prêmio da Mega Sena. Porque a probabilidade da Mega Sena é 58 milhões em um. 56 milhões em um. Quantos jogos ele teria jogado de 94 até hoje? 32 anos aproximadamente. 31 anos. Não chega nem perto. Por ano acho que são 200 sorteios, 10 vezes 200 dá 2.000, vezes 20 anos, 2.000 vezes 20, 200 mil. E não jogou nem 1 milhão de números. Tem mais 55 milhões e 800 mil números para ele jogar, para ele tentar acertar. Então, pessoal, isso não é consistência.
Às vezes a pessoa vai lá, tem um mês bom, um mês assertivo e acha que está consistente e não está. Porque ela encarou um ciclo legal, um ciclo que deu uma vantagem, um dinheiro legal, aí ele se enfeitiçou, ludibriou com aquele resultado, falou, nossa, agora eu posso ir para a conta real. Aí chega o mês seguinte, aquele ciclo muda, e aí ele começa a perder dinheiro, começa a se desesperar, aí perde o controle emocional, não sabe mais o que está fazendo, começa a culpar o professor. Então, pessoal, não confundam. Não caiam na armadilha da consistência. A consistência não é isso que as pessoas dizem, que as pessoas querem te vender. Consistência é muito mais. Vou falar alguns dados meus para vocês terem uma ideia. Em dezembro de 2021, eu tive uma assertividade de 70% das operações. Dezembro de 2021. Dezembro de 22, eu tive 74%. Dezembro de 23 foi para 78%. Dezembro de 24 foi para 80%. Houve um crescimento na minha taxa de assertividade anual? Houve. Houve. Todo ano eu subi em média de 2 a 3% de assertividade. O que eu fiz de diferente nisso? Eu deixei de operar. Não é que eu fui acertando mais operações. Eu deixei de operar nos dias que eu perdia dinheiro. Simples. Só de eu deixar de operar os dias que eu perdia dinheiro, a minha assertividade aumentou. Por quê? Porque eu parei de perder nos dias. E isso é uma consistência? Essa é a tal consistência do mundo? Não, não é. Vocês entenderam a diferença? Eu continuo fazendo a mesma coisa, descobrindo novas operações. Quase todos os meses eu descubro uma operação diferente, algo novo para fazer no mercado. Eu aplico, eu testo. Só que os dias que eu perdi dinheiro, que eram segunda, sexta, troca de contrato, véspera de feriado, esses dias que eu operei demais em 2021, eu parei de operar em 2022. Já acho que em 2021 eu já tinha parado de operar. 2021, 2022 eu parei de operar demais. E aí eu comecei o quê? A operar menos nos últimos anos. Então, em 2021 eu fiz 1.000 operações, em 2022 eu fiz 600. Em 2023 eu fiz 400. Em 2024 eu fiz 300. Esse ano de 2025 eu acho que eu não fiz 200 operações. Nesse ano todo, nós estamos na metade do ano. Isso quer dizer consistência? Não, não é só consistência. É enxergar o que estava acontecendo de errado e fazer a mudança que tinha que fazer. Só que no final do ano, a minha consistência vai ter aumentado mais um pouquinho. Mesmo deixando tudo isso. Entenderam, pessoal? Então não fiquem iludidos com pessoas e cursos oferecendo a vocês a consistência. A consistência, ela não começa. A consistência é lá no final. Os balanços dos bancos, do mercado financeiro, do modo geral, de todos os PJs, ela é feita anualmente, ela não é feita por mês. É anual. A divulgação do PIB, o principal é o anual. A divulgação do seguro-desemprego, ou do desemprego, ou do emprego em si, o mais importante dado, ele é feito anualmente. Ele não é feito mensal. As pessoas não estão ligando o que está acontecendo mês a mês. Elas estão ligando anualmente. Como se escolhe um fundo de investimento? É pelo dado que ele forneceu do mês passado ou pelo dado que ele oferece dos últimos 10 anos? Dos últimos 10 anos que me importa. Qual é a assertividade dele? Quanto ele trouxe para o fundo em rentabilidade nos últimos 10 anos? É isso que me importa. Não a rentabilidade do mês anterior. O mês anterior ele pode ter acertado 50%. Mas e se ao longo de 10 anos ele apenas trouxe uma lucratividade de 2%? Em média ao ano. 2% em média ao ano está abaixo da renda fixa. Eu prefiro colocar meu dinheiro numa renda fixa em vez de um fundo. Entenderam, pessoal?
Conseguiram compreender? A consistência, ela não é prometida antes. A consistência é o resultado lá no final. O que vocês precisam focar é acertar as operações, a taxa de assertividade, o gerenciamento dessas operações. Não adianta nada também acertar 80% das operações e não gerenciar. Não adianta. Não adianta. Aí os 20% que você perde, você larga todo o seu dinheiro, do que adianta também. É um conjunto, pessoal. Day trade é um conjunto. Quando as pessoas entendem o conjunto, tudo faz sentido. É por isso que muitas pessoas ainda acreditam que 95% das pessoas perdem o day trade. Porque 95% das pessoas não entendem isso. Apesar que esse dado já mudou, tá, pessoal? 95% não é o que perde, não. 95% eles falam até hoje e querem que você acredite nisso, mas isso mudou, tá? Eu acredito que hoje 60% em torno perde um day trade. 40% ganha. Porque as pessoas têm aprendido com seus erros. Quem ficou no mercado financeiro de 2017, 18 até hoje, aprendeu a operar day trade e mudou, tá? Muitas pessoas desistiram, muitas pessoas não querem ouvir falar, mas mudaram. E é isso que importa, a mudança. Entenderam, pessoal? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.